Paz do Senhor Jesus para todos. Uma boa noite de salvação para aqueles que ainda não professam a mesma fé que nós, que ainda não aceitaram a Jesus como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Eu quero dividir com você nessa noite já, ia dizer tarde, algo que o Senhor está queimando ao meu coração já há alguns dias. Às vezes a gente fica parado pensando no nosso cotidiano, nas coisas que estão acontecendo e não percebe que o Senhor Deus fala conosco a todo momento. Ele fala conosco até em coisas que nós jamais imaginaríamos que ele falaria. Ele fala conosco através de coisas que não tem boca, que não tem olhos, que não tem ouvidos, mas que estão prestes a nos dar uma lição. Interessante, querido, que quando eu falo isso, o Senhor me traz à memória o profeta Jeremias. O Senhor sempre falava com Jeremias, na maioria das vezes, através das coisas que estavam à sua volta. Uma panela fervendo, uma vara de amendoeira, um oleiro trabalhando com o vaso lá na casa dele, junto com a sua roda. O Senhor sempre mostrava alguma coisa do cotidiano, e aí a partir dessa coisa do cotidiano, ele mostrava para Jeremias o que ele queria falar. E Jeremias entendia. Como é bom a gente entender alguma coisa que o Senhor está falando através das coisas à nossa volta. Às vezes a gente fica esperando assim, e até ora assim, Senhor, manda um profeta até a minha casa. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Senhor, eu preciso de uma revelação da tua parte. Senhor, eu preciso que tu fale alguma coisa que só tu sabes que eu preciso. Para um pouquinho agora, depois dessa mensagem, e dá uma olhadinha à tua volta. Será que Deus não está usando alguma coisa à tua volta para falar com você e você não está despercebido? E foi assim que eu me encontrei de quinta-feira para cá. O Senhor falando alguma coisa comigo sobre redes sociais, sobre a fúria do adversário. E eu falei, não, isso não é uma mensagem para ser passada. E aí quando eu dizia isso, eu mesmo ouvia a resposta do Espírito Santo de Deus dizendo, por que não? Muitas outras pessoas estão se comportando como você, Adriana. E talvez precisem disso. E aí o Senhor me fazia lembrar o versículo de número 5 do Salmos de número 23, que diz assim, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A parte B do versículo é que o Senhor frisara para mim, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Quem não gosta de uma boa mesa preparada? Quem não quer ter uma boa mesa preparada? Quem não fica satisfeito quando recebe um convite para uma festa, para um banquete, para uma homenagem, para uma ocasião qualquer, onde se sabe que você vai chegar lá, a mesa vai estar bonita, bem ornamentada, com talher, com toda a louçaria, a comida vai ser boa. Todos nós gostamos de ser chamados para esse tipo de coisa. Mas é interessante que esse versículo do Salmos 23, versículo 5, vai nos dizer, preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos ou adversários. Sabe por quê, querido? O meu amigo, ele tem a oportunidade de sentar e comer comigo quando ele quiser. O meu amigo, ele tem a oportunidade de se convidar para estar na minha casa no dia e na hora que ele quiser. O meu amigo, ele já sabe exatamente quais são as lutas que eu venci e o que eu quero comemorar. Já aquele que se levanta como meu inimigo, porque eu não tenho inimigos a não ser o diabo, nosso adversário, aquele que se levanta como meu inimigo, que torce para que eu perca a fé, que torce para que eu perca a graça, que não quer me ver na presença do Senhor, que quer me ver derrotado, que quer me ver no chão, esse aí precisa saber que nenhum dos seus pensamentos, nenhuma das suas orações erradas, nenhuma das suas preces foram atendidas. Pelo contrário, que quanto mais ele faz força para que eu esteja no chão, mais o Senhor me coloca para cima. Quanto mais ele faz força para que eu caia, mais o Senhor me levanta. Quanto mais ele faz força para que eu esteja lá embaixo, mais o Senhor me coloca em cima. Quanto mais ele faz força para que eu seja esquecida, mais o Senhor traz o meu nome e o meu rosto à lembrança dos outros.
Existe um texto, num dos evangelhos, se não me falha a memória agora é Mateus, como eu disse, eu não preparei a mensagem, e o Senhor sempre fala com a gente enquanto nós estamos falando, que o Senhor vai orientar, que o Senhor falando por parábola, ele diz que quando fores dar uma festa, não se preocupe em chamar os senhores, os poderosos, os bambambãs, não. Chame o coxo, chame o aleijado, chame o surdo, chame o mudo, chame o mendigo, chame aquele que ninguém mais colocaria sentado na mesa. Chame aquele que ninguém mais gostaria de ter por perto. Aleluia. Olha que coisa linda. Preparar um banquete e na hora de fazer a lista desse banquete, pensar primeiro naqueles que fizeram de tudo para que esse banquete não viesse a acontecer. Olha que coisa interessante da parte do Senhor, preparar uma mesa bonita. E o salmista nos afirma no Salmo de número 23, na sua oração, Senhor, preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos, porque meu amigo está sempre comigo, o meu amigo conhece as minhas dores e chora de verdade comigo, o amigo verdadeiro chora de verdade, ri de verdade comigo. Mas querido, quando chegar o momento do banquete, quando chegar o momento do culto de ação de graça, deixa eu te dizer, a cadeira especial depois da de Jesus tem que ser desse aí, que você sabe que já havia espalhado aos 4 cantos da terra, que não tinha mais nada de Deus em você. O lugar de excelência depois do de Jesus tem que ser para aquele que tinha dito que a tua vida não tinha mais jeito, que a tua família estava derrotada, que os teus filhos estavam perdidos nas drogas, na prostituição, no homossexualismo. O lugar de excelência é para aquele que fingia que não acreditava na tua vitória, mas que sabia que a qualquer momento Deus poderia entrar com providência. Quando o salmista ora, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, eu vou me lembrar de Esther, a nossa rainha Esther, Hadassah, sobrinha de Mardoqueu, uma órfã que o Senhor tinha um plano tremendo estabelecido sobre a vida dela, e esse plano era salvar a nação dos judeus. Quando Esther sabe tudo aquilo que Amã preparou, aqui eu não tenho tempo para esmiuçar essa palavra, até porque ela é bem conhecida, todos sabem bastante acerca dela. Quando Esther descobre a trama diabólica de Amã para destruir os seus, para destruir os judeus, e ela como judia estava lá dentro do palácio como propósito de Deus para salvar, deixe-me abrir um parêntese aqui, Deus te coloca aonde Ele quer para cumprir um propósito que é dele e que muitas vezes você não entende. Esther foi para esse palácio sem saber o que o Senhor Jesus estava planejando para ela, sem saber o que o Senhor Deus tinha proposto para a vida dela, mas ela sabia que em algum momento Deus ia se revelar, e que quando Deus se revelasse, ela precisava estar na brecha para saber exatamente aquilo que ela precisava fazer da parte do Senhor. Assim como você, Gil, que nessa noite está aí assistindo essa palavra e certamente não entende nem por que parou, talvez, para ouvir esse simples vídeo da sua colega Adriana, que foi professora do seu filho. Não, é porque certamente Deus tem uma palavra do céu para você nessa noite. É porque certamente Deus quer entrar aí na tua casa agora e te dizer, não te preocupe com nada, não te atemorize com aqueles que parecem que vão te destruir, porque só parecem, porque na hora, Gil, que você entregar a tua vida totalmente nas mãos do Senhor e entender qual é a vontade dele, ele vai entrar, vai fazer morada e vai quebrar todas as potestades que ainda se levantam para tentar destruir a tua vida. Então lá está Esther. E Esther agora vai descobrir que o seu povo todo vai morrer por causa de uma trama diabólica de Amã. E Esther olha para ela e diz assim, eu não posso fazer nada. Eu não sei o que fazer. Mas quem tem Deus sempre tem alguma coisa para fazer. Quem tem Deus sempre vai encontrar a direção certa. Sempre vai sempre vai saber a decisão sensata a ser tomada. E diante do anúncio do seu tio Mardoqueu de que Amã havia preparado uma cilada para matá-lo e para destruir os judeus, Esther pede o seu tio para pensar, para jejuar, para colocar todo o povo em jejum. E quando termina o jejum, ela vira e diz para ele, olha, eu vou falar com o rei. Talvez eu pereça, porque não é época que o rei não me mandou chamar.
mas eu vou até o rei e vou interceder por nós. Esther, mas e se você perecer? Se eu pereci, pereci. Mas quem sabe se não foi para esse propósito que Deus me colocou nesse reino? Quem sabe se não foi para esse propósito que Deus me permitiu chegar até aqui? E aí quando Esther declara isso para Mardoqueu, ele e ela não sabiam exatamente o que aconteceria, mas Deus já tinha tudo planejado. Ele e ela não sabiam exatamente como se daria para serem vitoriosos nessa batalha. Mas uma coisa que eu acho lindo nessa história de Esther é que ela, como rainha, ela poderia ter chegado de pronto para o rei e ter dito assim para o rei: tem um homem assim, 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 que está tramando contra o povo judeu. E se o senhor, influenciado por ele, assinar esse decreto para que os judeus sejam mortos, eu também vou ser morta por desculpa, porque eu sou uma judia. Esther era uma rainha e a palavra vai dizer que o rei achava graça nela. O rei era apaixonado por Esther. O rei amava Esther. E uma pessoa apaixonada, muitas vezes, faz qualquer coisa para satisfazer o outro. Uma pessoa apaixonada, muitas vezes, não mede esforços para que o outro fique feliz. Aquilo que Esther dissesse, certamente o rei ia fazer. Mas Esther não quis se aproveitar do privilégio que ela sabia que tinha, que era graça aos olhos do rei. Que ela sabia que já tinha amor no coração do rei por ela, mas ela não se aproveitou disso. Deixe-me te dizer da parte do Senhor, não se aproveite, querido, de nada que pareça que está ao teu favor. Você não precisa se aproveitar de nada, porque Deus não precisa de ajuda para agir. Você não precisa se favorecer de nada nem de ninguém para receber uma bênção do Senhor. Porque a bênção do Senhor, quando chega, ela chega de forma inexplicável. Deus não precisa e não quer contar com a minha ajuda para que a minha bênção chegue, para que quando ela chegar e eu for dar o brado da vitória, eu possa reconhecer que mãos humanas não poderiam ter feito, que só a mão dele poderia ter feito e só a mão dele foi quem fez. Isaías 20, né? Vai nos dizer isso. Foi a mão do Senhor quem fez isto. E é coisa maravilhosa. Então Esther não usou do privilégio que ela tinha. Eu espero que alguém receba essa mensagem. Eu espero que alguém entenda isso quando chegar a ver essa mensagem. Não se aproveite de privilégios humanos. Quem tem Deus não precisa de padrinho humano. Quem tem Deus não precisa de pistolão. Quem tem Deus não precisa ser peixinho de ninguém. Quem tem Deus é escolhido, é separado e na hora certa essa dele vai se cumprir. Quem tem Deus não precisa se esconder ou usar o nome de ninguém para vencer luta nenhuma. Quem tem Deus vence através do nome de Deus e acabou-se a história. Quem tem Deus não precisa entrar numa porta empurrado com jeitinho humano. Quem tem Deus entra num lugar que não tinha porta, mas que o Deus Todo-Poderoso abriu porta aonde não tinha, abriu parede onde não tinha e coloca lá onde Ele quer que esteja. Quem tem Deus não vai sentar numa cadeira porque alguém o está ajudando a chegar nessa cadeira. Quem tem Deus vai chegar nessa cadeira pelos méritos espirituais. Quem tem Deus vai chegar nessa cadeira porque o Deus Todo-Poderoso já reservou a cadeira para ele. E Madeira, mas se tiver alguém sentado na cadeira em que eu acredito que é minha, que eu sei que é para mim, que eu almejo ela. Se tiver alguém sentado na cadeira que é para você, o próprio Deus, na hora certa, faz levantar para que você se assente. Se tiver alguém, aleluia, nessa noite, segurando alguma coisa que é tua, que Deus te deu, que Deus acrescentou na tua vida, não te preocupe, não se turbe o vosso coração. Na hora certa, Deus vai fazer com que essa pessoa abra a mão, abra os braços e solte e libere aquilo que é teu e está sendo seguro, está sendo segurado. Aquilo que é teu, ninguém fica. Ninguém suporta a glória, o peso, a unção daquilo que Deus preparou para você. Por que o povo lá no Egito, na saída do Egito, sendo conduzido por Moisés, por que o povo de Israel todo consegue passar e o Faraó e os seus cavaleiros, Deus permite que eles cheguem até o meio do caminho e depois eles não conseguem passar mais?
Porque o que Deus prepara para você, porque o que Deus prepara para mim é meu e é seu, não é de mais ninguém. E o nosso Deus, ele tira tanta onda, como eu gosto de falar, eu falo sempre em algumas pregações, eu sirvo um Deus que tira onda, que ele faz coisa que ninguém pode imaginar. O nosso Deus permite que o povo de Faraó, o exército armado de Faraó, com carros e cavalos, ainda venham até metade do caminho. Parece que eu vejo nosso Deus dizendo assim, ó, deixa eles pensar que estão vindo. Deixa eles pensar que eles podem usar o mesmo caminho que vocês. Deixa eles pensar que eles vão passar com o pé seco e chegar do outro lado igual vocês. Deixa eles pensar que assim como eu estou guardando eles, eu estou guardando vocês. Deus permitiu que eles fossem até o meio do caminho. Quando eles se sentiram seguros, as paredes de água caíram. E todos, inclusive o Faraó, ao contrário do que a mídia mostrou, foi morto. Então Esther vai olhar para a situação dela e não vai se favorecer por ser amada do rei. Eu sou a queridinha do rei. Naquela época, se o rei não estendesse o cetro, ninguém poderia se aproximar dele. Se entrasse no palácio, no pátio do Palácio Real e o rei não estendesse de imediato o seu cetro, morte. Só que essa mulher estava debaixo da oração do seu tio. Só que essa mulher estava debaixo do poder de jejum de 3 dias. Você sabe a força que tem o jejum? Você sabe a força que tem a oração? Ah, não sabe? A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Esther estava preparada espiritualmente. Sabe por que a guerra de Esther foi ganha? Porque ela não foi para a guerra com a cara e com a coragem. Sabe por que a guerra de Esther foi ganha? Porque antes de entrar na guerra com o corpo, ela entrou na guerra com o espírito. Sabe por que a guerra de Esther foi ganha? Porque ela não quis o privilégio da terra, ela quis o privilégio do céu. Aleluia! Esse era o segredo da guerra de Esther ser ganha. Esther, uma vez você pode morrer. Se eu morrer, mais do que eu. Se eu morrer, tio, morri. Mas eu vou até a presença do rei. E quando ela chega lá, ela encontra a graça do rei. E o rei estende o cetro para ela e diz, qual é a tua petição? Capítulo 5 do livro de Esther. No versículo 4, 6, por aí mais ou menos, ela então vai dizer pro rei, né? Se bem parecer, versículo 4, ao rei, vem o rei hoje ao banquete, venha ao rei. E Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Esther estava morrendo de medo de Amã. Esther sabia que Amã já estava com um decreto preparadinho para destruir o seu povo e já tinha carimbado com o anel do rei que ele havia, por influência, por privilégio humano, conseguido o anel do rei e já tinha selado aquela carta. A morte já era coisa, já era certa. Esther estava diante do seu possível assassino. Esther estava diante do seu algoz. E peraí, como é que é isso? Tá diante do algoz e vai preparar um banquete para ele? Talvez se fosse nos dias de hoje você diria assim, mas tem gente que é bobo. Mas tem gente que gosta de sofrer. Não, querido, sabe o que eu te digo da parte do Senhor? Tem gente que sabe no Deus que confia. Tem gente que sabe que pode descansar porque sabe quem guerreia as suas guerras. Tem gente que sabe que o passo que pode dar porque sabe que quando ele dá um passo, Deus já enviou exército de anjos para quebrarem todas as ciladas e armadilhas da sua frente para ele passar. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Você consegue sentir Deus aí? Então Esther vai lá, munida de oração e jejum. O rei aceita e ela faz o convite. E quando Amã, o seu assassino, o seu algoz, chega naquele banquete lindo e maravilhoso, se alimenta. Eu imagino Esther humana como eu e você, de repente, comendo pouquinho, porque quando a gente está nervoso a comida não desce. Bebendo pouquinho, porque quando a gente está nervoso a comida não desce. A fome vai embora, a sede vai embora e a gente não quer outra coisa a não ser apontar logo o dedo e dizer assim, ó, sabe por que eu trouxe vocês dois aqui hoje? Porque ele está querendo acabar com a minha vida. Sabe por que eu trouxe vocês dois aqui hoje? Porque ele está usando o teu anel, ele está usando da tua influência para fazer o que não quer fazer. Quem de nós já não teve essa vontade? Só que quem é de Deus sabe que as coisas acontecem no tempo de Deus. Eclesiastes 3:1. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então, minha rainha,
o que você queria me dizer? E ela olha para Amã. Como diria o mundo aí fora, ela estava com a faca e o queijo na mão. Mas ela vai olhar e vai dizer, rei, uma vez mais o versículo de número 8. Se achei graça aos teus olhos, e se bem parecer, concede-me e outorga-me o meu requerimento. Venha o rei novamente com a mão, um banquete que lhe hei de preparar. E amanhã farei conforme o mandado do rei. Amã já estava se sentindo honrado por um banquete. A rainha agora vai convidar ele para o segundo banquete? Tava com muita moral esse homem. Igual o faraó lá no Egito, que consegue chegar até o meio do rio e diz, tudo que eles podem fazer, eu posso fazer. Não pode não. Aonde eles vão, eu posso ir. Não pode não. Aonde eles pisam, eu posso pisar. Não pode não. O que eles comem, o que eles bebem, eu posso comer e beber. Não pode não. Nós temos um mistério diferente com Deus Todo-Poderoso. Esther queria ter certeza do momento exato de dizer para o rei o que estava acontecendo. E prepara um segundo banquete ainda melhor. Você já consegue entender o que Deus está falando com você? Esquece o plano de vingança. Esquece esse plano de vingança. A nossa Bíblia vai nos dizer que a vingança pertence ao Senhor. Ao invés de fugir do teu inimigo, ele é quem vai ter que fugir de você. Esse vídeo o Senhor me permitiu intitular assim, o teu inimigo é quem tem que fugir. E não você. Esther poderia ter fugido, mas não. Ela escolheu agregar, ela escolheu trazer o inimigo para perto dele. Ela escolheu satisfazer as vontades humanas e carnais do inimigo. Fulano é meu inimigo, Adriana. Eu quero ele bem longe de mim. Pare e pensa comigo. Se o seu inimigo está longe de você, como é que você vai ter o mínimo de ideia do próximo passo que ele vai tentar dar para tirar a tua vida e destruir a tua história? Você e ele, é necessário que você tenha sempre a visão de onde ele está. É necessário que você tenha sempre a audição do que ele está falando. É necessário que você tenha sempre o controle da situação e dos movimentos dele para não ser pego de surpresa. Quem foi que te disse que inimigo tem que ficar longe de mim, de você? Não, tem que ficar perto. Judas estava em todos os banquetes que Jesus participava. Judas comia da mão de Jesus. E Jesus, quando vai partir o último pão, vira para eles e diz, alguém aqui nessa mesa há de me trair. E ele já sabia exatamente quem era. Ele sabia que Pedro negaria ele. E ele sabia que Judas o venderia. Jesus poderia simplesmente, com o poder que lhe foi outorgado do Pai, o Filho de Deus, usar os seus privilégios. De novo, privilégio. Ele podia, mas não. Jesus se assentou com eles, celebrou a Santa Ceia com eles, participou do pão e do vinho com eles, sabendo com quem estava comendo. Sabe qual é a diferença? Sabe o que muita gente confunde? O problema não é andar perto do inimigo. O problema não é ter o inimigo por perto. O problema é não saber quem é teu inimigo. Esse é o problema. O problema é que tem muita gente abrindo casa pra gente, dizendo que é amigo, quando na verdade está colocando dentro de casa o pior inimigo dele, não sabe disso, não tem noção disso. Tá sentando no seu sofá, tá entrando no seu quarto, tá comendo da sua comida, bebendo da sua água, você chamando de the best friend, você chamando de melhor amigo, e não é o melhor amigo. Você precisa saber quem é amigo e quem não é amigo. Agora, quando descobrir quem não é o amigo, aí sim, você pode até abrir a porta da tua casa para ele, mas consciente daquilo que você está fazendo. E em oração, e em coração, e espírito ligado com Deus Todo-Poderoso. Ela prepara então, querido, o segundo banquete. E quando ela prepara o segundo banquete, o que vai acontecer? Comem, bebem, se fartam. Esse homem, Amã, já devia ter se gabado muito lá na casa dele, porque o nosso inimigo é assim. Ele prepara contra nós. E quando ele acha que a gente está igual um cordeirinho bobo, quando ele acha que a gente está caindo na cilada dele, ele se sente todo poderoso. Ó, a rainha montou o primeiro banquete. Vocês precisavam ver. Eu imaginando ele chegando em casa contando para aquela mulher oprimida, para os filhos dele. Precisavam ver do bom e do melhor. Realmente sou homem de confiança do rei. Eu realmente sou alguém com quem o rei vai contar para o resto do reinado dele.
E a coisa tá tão boa que ela já marcou um novo. E eu tô lá, só eu, o rei e ela. E aí, quando termina o segundo banquete, o rei vai perguntar para Esther, qual é a tua petição? E aí, então, Esther coloca o rei a par do plano diabólico, do plano maligno de Amã. E quando ela faz isso, o rei imediatamente ordena que Amã seja enforcado na forca que ele preparou para todo o povo judeu, e principalmente aquela forca tinha sido armada por principal judeu da época, que era Mardoqueu. A forca que ele preparou para Mardoqueu. Oh, mensagem conhecida. Ele foi enforcado com toda a sua família. O veneno que estão preparando para te destruir. Meu Deus do céu. Será a causa da destruição de quem preparou. A cova que estão abrindo para sepultar você será a cova em que serão enterrados. A cilada que estão armando para ver você chorar será a cilada que vai fazer essa própria pessoa chorar. Deus está frustrando alguém nessa noite que estava se levantando e se preparando para destruir a tua vida. Quando eu olho, queridos, para dentro dessa mensagem, eu vejo Esther, uma menina aparentemente frágil, mas quem tem a graça de Deus se torna forte. Digo fraco, eu sou forte, porque eu tenho Jesus e eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Uma mulher que não fugiu dos seus inimigos. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tá correndo do diabo por quê? Deixa eu ser sucinta, que eu não queria que esse vídeo ficasse tão grande, mas eu sou guiada pelo Espírito Santo de Deus. E eu sabia exatamente que nesse horário poucas pessoas estariam assistindo. Tem gente que às vezes fica preocupada e diz assim, ah, mas tal hora não tem público, tal hora não tem público. Essa mensagem vai chegar para quem tiver que chegar. Vai receber quem tem que receber. Eu sei exatamente que hoje é um sábado, sei que são agora 5 ou 4 para as 8, sei que muita gente está em casamento, em noivado, em aniversário, em parque, não interessa. Eu sei que quem precisa receber essa mensagem do Senhor vai receber na hora certa. Aleluia. Esther não foge, ela resiste ao seu inimigo. Quando eu falo de resistir ao inimigo, eu me lembro de uma outra mulher, Ana. De ano em ano, Ana precisava ir ao templo para oferecer oferta, sacrifício agradável ao Senhor. E quem ia junto? Penina. Ana podia simplesmente virar e dizer assim, não vou agora não. Dessa vez eu não vou não, porque Penina tá me perturbando muito e não vou. Ana podia entrar pro seu quarto, pra sua tenda e dizer assim, quando Eucana me chamar amanhã pra ir pro templo, vou dizer que eu tô com uma dor de cabeça insuportável. Vou dizer que eu tô passando mal. Vou dizer que eu tô na minha regra mensal. Vou dizer que eu caí, me machuquei. Ana poderia ter arrumado 1001 desculpas para não ir ao templo junto com Penina. Mas ela ia ao templo caminhando junto com aquela que tinha se levantado como inimiga dela. Porque eu vou te dizer mais uma vez, eu não tenho inimigo. As pessoas podem me ter como inimigo. Você não tem inimigo. As pessoas é que te têm como inimigo. Você é santo, você é santa, você é do céu, você é de Deus. Aleluia. E Ana ia. Parou por um segundo para pensar nisso? Caminhando do lado com aquela que tá assim, ó. Pois é, mais uma vez eu tô indo com todos os meus filhos adorar o Senhor. E você tá indo com quem mesmo, hein, Ana? Aí parece que eu vejo Ana muito chorosa, porque a Bíblia diz que a alma dela estava amargurada, dizendo assim, eu estou indo com a minha fé, de que a qualquer momento o meu milagre vai acontecer. Eu estou indo com a minha certeza de que uma hora Deus vai se levantar do teu trono e vai cumprir o desejo do meu coração. Ana tinha que ir, Ana não fugiu de Penina. Cícera. O Espírito Santo de Deus está falando comigo, por isso que eu dei essa pausa. Baraque sentiu medo. Ele sentiu medo, mas ele não teve vontade de fugir. Quando o Senhor manda Débora e encoraja a ir com ele, ele diz, vamos para a guerra. E ele vai para a guerra. Débora era uma mulher. Ela podia ter fugido do exército do rei Jabim.
E ela não fugiu. Ei, deixa eu te dizer da parte do Senhor. Inimigos não foram feitos para nós fugirmos dele, mas para nós resistirmos ele no nome do Senhor dos Exércitos. Não resiste com a tua força, não. Resiste com a força do Deus Todo-Poderoso. Quando eu resisto com a minha força, o Espírito Santo de Deus se retira e eu fico na peleja sozinha. Mas quando eu coloco Deus na frente, eu não preciso mexer um dedo, porque o Deus Todo-Poderoso entra na peleja, guerreia a minha guerra e me dá a vitória. Aleluia. Irmã Adriana, mas você leu Salmos 23. Preparas uma mesa sobre mim na presença dos meus inimigos. E aí deixa eu te falar o que Deus falou comigo. Se é na presença dos meus inimigos, é porque são os meus inimigos que vão ter que olhar para a minha vitória. Vão ter que me ver assim, ó, bonita, feliz, exalando graça, exalando o Espírito Santo de Deus e dizer: o Senhor tem abençoado ela. O Senhor tem abençoado ele. Deus tem sido na vida dela. Deus tem sido na vida dele. As promessas de Deus estão se cumprindo nela. As promessas de Deus estão se cumprindo nele. São os nossos inimigos que terão que olhar para o nosso sucesso. Deixa eu mudar essa palavra, porque eu já aprendi que cristão não faz sucesso. Cristão triunfa. Eu não faço sucesso, eu não sou uma mulher de sucesso, eu sou uma mulher de triunfo. Você não é uma pessoa de sucesso, você é uma pessoa de triunfo. Então acontece assim. Prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. São os seus inimigos que vão testificar de tudo aquilo que Deus fez por você. Oh, coisa maravilhosa. Imagina aí, ó, um culto em ações de graça. Na primeira fila, a macumbeira que tu sabe que arriou um despacho para tua casa, a lavassuriandareguiandaragaxere. O pai de bicho que tu sabe que mandou alguém fazer cabeça para trazer a morte para os teus filhos, para o teu esposo, para tua esposa, para o teu ministério. É. A dona do terreiro que mandou arriar não sei o que lá na cachoeira, que levou o nome disso e daquilo e botou dentro de boca de animal. Aquela vizinha que parece que é amiga, mas que de amiga não tem nada, só quer prejudicar a tua vida. Imagine uma fileira só de pessoas assim, pronto para ver você contar a derrota. E aí ver você no culto em ações de graça, aleluia. Erguer a tua cabeça, colocar o melhor sorriso no teu rosto e dizer: passei por muitas provações, mas o Senhor esteve comigo em todo o tempo. Ele me entregou a vitória e por isso eu estou aqui. A primeira fila nas cadeiras do teu culto de ação de graça não tem que ser para o pastor, para o evangelista, para o presbítero, para o diácono, para a dirigente do círculo de oração, do grupo. Não, esses também vão ter um lugar de honra. Mas do teu lado, te ajudando a continuar intercedendo enquanto esse culto vai acontecer, porque coisas grandiosas Deus vai fazer nesse culto. Se Deus afastar os inimigos, quem é que vai reconhecer Deus na minha vida e na tua vida? A minha família já sabe que Deus é na minha vida. A minha parentela já sabe que Deus é na minha e na tua vida. Os nossos amigos já sabem que Deus é na nossa vida. Quem tem que reconhecer são os nossos inimigos. Entrega logo, Adriana, aquilo que Deus está falando com você. Aí a gente, numa época de era virtual, de internet, o que a gente faz? Eu tenho o meu Facebook. Qualquer um que jogar lá Adriana Marinho me encontra. Eu vou bloquear fulano, vou bloquear ciclano, vou bloquear Deltrano, por isso, por aquilo outro. Será que se Jesus tivesse Facebook, ele ia bloquear alguém? Será que se Ana tivesse Facebook, ela bloquearia Penina? Será que se Esther tivesse Facebook, ela bloquearia Amã? Será que Davi bloquearia Saul? Preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Queridos, até um tempo atrás, eu já tive isso comigo e foi por isso que o Senhor começou a trabalhar na minha vida e falando essa palavra. Eu bloqueei algumas pessoas que, além de não somar, tinham a audácia de entrar na minha página para fazer comentários desmerecidos. Já houve um desses vídeos que, a falar de alguém, fale dele, em que a pessoa colocou uma carinha de raiva, foi lá e clicou. E aí, depois disso, eu achei que aquilo era um abuso, aquilo era um absurdo. E fui lá e bloqueei umas 2 ou 3 pessoas. Aí a pessoa teve o desplante, as pessoas teve o desplante de continuar comentando e acompanhando através de página de outra pessoa. E aí Deus vem falar comigo. Olha a força que o diabo está fazendo para acompanhar a tua vida.
Porque sabe o que acontece? Eu bloqueio a pessoa, você bloqueia a pessoa, aí a pessoa se dá o trabalho de pegar um nome falso, uma foto falsa, montar uma rede de amigos falsos e te mandar o convite, querido. Deixa eu te dizer a parte do Senhor Jesus, eu não tenho nada com a sua vida. É o que Deus falou comigo e me mandou dividir. Desbloqueia todo mundo que está bloqueado na tua página. Eles têm que ver o que Deus está fazendo na tua vida. Agora, de uma coisa é certa. Desbloqueei. Ninguém que entrar vai me ver lá chorando por alguma coisa que eu ainda sonho que o Senhor vai realizar. Ninguém que entrar lá vai me ver reclamando de um ou de outro irmão. Ninguém que entrar lá vai me ver falando mal do meu pastor. Ninguém que entrar lá vai me ver em guerra com ninguém. Mas todo mundo que tem essa curiosidade, que entrar na minha página, vai me ver falando de Jesus como agora. Vai me ver entregando a mensagem de Jesus. E gostando ou não, vai ter que ouvir e aceitar. E se não gostar, é só botar a carinha de raiva lá. Nem Jesus, quando pregou os seus sermões, teve 100% de aceitação. Sou eu, Adriana, que vou ter? Não. E que maravilha é quando alguém coloca uma carinha de raiva. É porque certamente essa palavra já foi lá e já incomodou o inferno. Então hoje na minha página não tem mais ninguém desbloqueado. Não tem mais ninguém bloqueado. E uma coisa interessante, além de não ter mais ninguém bloqueado, eu aceito todo mundo, real. Não aceito nenhum fake. Bota o rosto de verdade, bota o nome de verdade e manda o convite. Se mandar o convite com o teu rosto de verdade, com o teu nome de verdade, vai ser aceito. Porque eu já vi e eu já entendi da parte do Senhor o sacrifício que a pessoa faz para acompanhar as nossas vidas, querido. Isso é um privilégio. A pessoa pode pensar que está nos vigiando, mas na verdade é Deus abrindo uma porta para que essa pessoa receba o que tem de Deus aqui, receba o que tem de Deus aí e que a obra seja realizada lá. Oh, aleluia! Deixa Deus abençoar o curioso através da tua vida. Deixa Deus abençoar o inimigo através da tua vida. Deixa Deus abençoar o perseguidor através da tua vida. Deixa Deus abençoar aquele que quer te destruir. Ele tem que olhar lá a tua página de Facebook, teu Instagram, seja lá teu Twitter, seja lá o que for, e ver as maravilhas que Deus está fazendo. Para e pensa, você desbloqueia todo mundo. E aí essas pessoas não precisam mais fazer Facebook feio, que é uma covardia, para poder tentar ficar olhando a tua vida. E aí vai olhar e vai dizer assim, é interessante. Parece que quanto mais eu faço para destruir, mais se levanta. Quanto mais eu faço para enfraquecer, mais fortalece. Quanto mais eu faço para ver chorar, mais está rindo. Esses dias eu postava uma foto e alguém... Seu olhar está de tranquilidade. E a minha resposta foi, é o olhar de alguém sábio, Deus que pode contar. Preparas uma mesa perante mim, na presença do meu inimigo. Quem tem que fugir de você é o inimigo. Não fuja de ninguém. É o que eu falei, a vida é sua. Mas o Senhor falou isso comigo e me disse que eu poderia dividir. Abre tua rede social. Deixa o teu inimigo ver o teu triunfo. Deixa o inimigo ver a tua glória, a glória de Deus descendo sobre a tua vida e contagiando toda a tua vida. Eu não tenho medo de ousar e de dizer que daqui a um tempo, de tanto olhar a tua página, aquele que se levantou contra teu inimigo vai estar dando testemunho de que foi abençoado através dos versículos que você posta. Eu não tenho dúvida que daqui a um tempo, alguém que não se cansa de ir lá olhar a tua página, querer saber dos teus filhos, do teu marido, da tua casa, do teu ministério, do teu trabalho secular, vai ver tanta prosperidade, tanta alegria, tanta unção da graça de Deus, que vai fazer o seguinte, o que o mundo mesmo manda eles fazer. Eu não posso vencê-la, eu vou me juntar a ela. Eu não posso vencê-lo, eu vou me juntar a ele. Não ore para Deus matar o teu inimigo, mas ore para que Deus prepare uma mesa na presença para ti, na presença dos teus inimigos, e que esses inimigos estejam assentados, ouvindo e recebendo tudo aquilo que Deus está acrescentando na tua vida. Esther foi vitoriosa porque ela não fugiu do inimigo. Ela sabia por que caminho que o inimigo dela estava passando, mas ela escolheu continuar ali. Jesus sabia no Gólgota exatamente o que esperava ele lá. E ele podia dizer, não vou para o Gólgota, não vou passar lá, porque o perigo está lá, o problema está lá. Não fuja. Resistir o diabo e ele fugirá por vós.
Ninguém nunca me viu gravar um vídeo desse tipo. Mas como eu falei, queridos, já estava me incomodando. Senhor, tem misericórdia, eu tiro um, aparece outro, eu tiro um e aparece outro, eu bloqueio um, aparece outro. E a pessoa... E algumas pessoas se esforçando para me acompanhar em rede social, usando vários meios para isso. Então eu tô dizendo aqui de peito aberto, agora o meu Face é aberto. Se você colocar lá a tua foto com o seu nomezinho verdadeiro, eu vou te aceitar com todo prazer. Porque eu quero ser boca de Deus para tua vida, mulher. Eu quero ser boca de Deus para tua vida, homem. Eu quero ser boca de Deus para tua vida, moça. Eu quero ser boca de Deus para tua vida, moço. Eu quero ser boca de Deus para tua família, para tua casa, para o teu ministério, para o teu emprego. Eu quero ser fonte de bênção de Deus na tua vida. E se participar da minha vida vai te aproximar mais de Jesus, seja bem-vindo em nome de Jesus. Se participar um pouquinho da minha vida vai trazer Jesus para a sua vida, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus vai preparar uma mesa para ti perante os seus inimigos. Esquece essa história de Senhor afasta, Senhor tira, vou bloquear, vou fazer, vou acontecer. Não, não. Deus te chamou para ser luz. Quando alguém entra na minha página, a luz de Deus está entrando na vida dessa pessoa. Deus me chamou para ser sal. Quando alguém entra na tua página, na minha página, a vida daquela pessoa que estava sem sabor ganha o sabor do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que dá cor, é Ele que dá vida e é Ele que dá sabor à minha e à tua vida. Queridos, vamos parar nessa noite, mas não se esqueça disso. Quem tem que fugir de você é aquele que se levantou como seu inimigo e não você fugir dele. Deus vai preparar uma mesa para ti, na presença de todos os seus inimigos. Jesus é bom demais. Ele paga bem. Ele vê algumas coisas, ele não gosta. É isso. Desbloqueia e faz o teste. Deus viu, não gostou e vai entrar com providência. Que você tenha um final de sábado aí abençoado, que você tenha um domingo debaixo da presença de Deus. E aos amigos internautas, sois bem-vindo, sois bem-vindo. Tem bênção de Deus aqui para você. Tem bênção de Deus na minha vida para você. Tem bênção de Deus na tua vida para alguém. Seja bênção, independente da forma como Deus nos usar para ser bênção. Se é para usar a rede social para abençoar, por que não? Por que não? Fica na paz e que teu final de semana seja abençoado. Que amanhã à noite o Senhor te dê um culto debaixo da glória, em nome de Jesus.